Olá, pessoal. Vamos dar início ao capítulo 1 do livro de Esther. Vou ler para vocês o capítulo e depois nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida. O livro de Esther começa com o banquete de Azuero. Nos dias de Azuero, o Azuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Azuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias que estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpuras atados a cordões de linho, e de púrpura e argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e de alabastro, e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizda, Arbona, Bigdá, Abigata, Setar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Zetar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se ataviaram pessoalmente com o rei e se assentaram com o príncipe do reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei
dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante qual ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Como eu disse no estudo anterior, o livro de Ester contém verdades profundas e atuais. Quero te lembrar de 3 pontos para prosseguirmos. Mostra a nossa condição de nascermos no mundo, mas não somos do mundo. Mostra também a preparação para entrarmos na presença do rei. E o livro de Ester, mesmo não falando de Deus, nos mostra a mão providencial do Pai em toda a história. Esse livro começa mostrando a grandeza do reino de Assuero. Ele começa com 3 festas. Assuero parece bem generoso e inclusivo, mas podemos ver que é um grande exibicionista, mostrando sua riqueza e seu poder para os ricos e pobres. Sua generosidade é vista em dar o seu vinho real em abundância, segundo a vontade de cada um. Até a rainha não escapou de sua exibição, querendo ostentar sua beleza para os outros. Os reinos desse mundo têm aparência de generosos, mas são enganadores e querem embriagar a nossa mente para não vermos o quanto são autoritários e gananciosos. Agora vamos falar sobre a decisão de Vasti. A decisão de não ir ao encontro do rei lhe custou a coroa. Nunca sabemos aonde a insubmissão pode nos levar. Ela quebrou o princípio de autoridade na submissão. Com a sua insubmissão, ela quebrou o princípio de autoridade. Na submissão, somos guardadas e na insubmissão, estamos desprotegidas. Quero fazer um paralelo entre o reino de Assuero e o reino do Senhor. O reino deste mundo trabalha com aparência e relações de interesse, mas o reino de Deus trabalha no invisível, sem boa parte das pessoas perceberem, chamando aqueles que não são para serem. O reino de Assuero parece generoso, mas busca os seus próprios interesses. O reino do Senhor é verdadeiramente generoso e sabe que não temos como retribuir. O reino de Assuero exibe suas esposas como troféu, pois buscam somente pela beleza externa. O reino do Senhor prepara sua noiva, que ele escolheu quando ela ainda nem era bela, para apresentá-la perfeita, sem ruga e sem mácula no dia do casamento. Os valores se diferem desses reinos, suas intenções também. A minha pergunta para você é: de qual reino você faz parte? Em qual reino você tem investido o seu tempo?